iniciar o estudo da modelagem, tá? Então, o nosso primeiro método matemático que nós vamos utilizar vai ser a modelagem. Então, são 2 aulas de modelagem, depois 2 aulas de história da matemática, mas só que de uma outra perspectiva. Por quê? História da matemática não é apenas contar a história de Pitágoras, Eureka. O curso, então, é de educação matemática, tá? 2 coisas legais que, assim, eu gosto muito de enfatizar. Ensino é completamente diferente de educação, assim, no emprego dos termos. Por quê? Quando eu falo de ensino, eu estou especificando a área. E, geralmente, o ensino está mais ligado à metodologia, tá? Que é uma área que eu sou apaixonado. Educação matemática abrange tudo. Abrange o ensino, abrange a aprendizagem, abrange os objetos de aprendizagem, abrange os recursos. Então, nós vamos tratar de uma educação matemática, ou seja, o nosso objetivo é exatamente dar para esses alunos todas essas possibilidades de um letramento matemático, tá certo? Então, essa é a nossa unidade 1, aula 1, tá? Bom, nós temos... então, vamos iniciar aqui com a nossa trilha, tá? Eu adoro as aulas que são organizadas. Por quê? Nós, de exatas, nós temos uma coisa muito intrínseca, que é a organização. A organização, ela é um dos princípios-chave da aprendizagem. Não que humanas é bagunçado, não é isso. É porque exatas necessita de uma estruturação. Então, nós temos aqui uma trilha, tá? Ou seja, hoje nós vamos ter que seguir essa trilhazinha aqui. Nós vamos começar com esses aspectos inerentes ao curso e o ambiente Moodle, mas são informações gerais, ok? Depois vamos nos símbolos na matemática e na linguagem, que é quase a mesma pegada que foi hoje de manhã, porém um pouco mais avançado. Depois vamos em uma grande questão, que é exatamente nessa questão de pesquisa, que é uma das frentes que eu sigo atualmente, que é como os alunos leem a matemática, que foi objeto do fórum de vocês, inclusive, certo? Depois vamos seguir nesse discurso na matemática, aspectos para modelização, que é exatamente esse o nosso tema atual, e vamos encerrar essa aula de hoje com as estratégias, ou seja, eu vou indicar para vocês algumas estratégias para usar metodologicamente, tá? Por que eu insisto nisso? Porque o nosso curso, ele é voltado para a prática em si, o como que eu pego isso e levo para lá, tá? Nós não vamos ficar aqui lendo teórico e, discutindo as boas teorias que temos de ensino de matemática, mas vamos usar a metodologia, ok? Agora, vamos então começar. Como que a gente pode fazer essa associação em um discurso matemático? Por quê? Do mesmo modo que nós temos a linguagem, quando nós temos essa expressão, né, tipo de coisas por meio de uma linguagem, nós temos a construção de todo um discurso, tá? E esse discurso, ele está presente também na matemática, porque, né, nós vamos expressar ideias. Então, essas ideias envolvem aqui esse conceito, tá? Então, como que nós temos a manifestação de uma forma, então, dessa expressão? A primeira delas é a escrita. Geralmente é o primeiro contato. Nós, professores, usamos o quadro. Por quê? Nós vamos pôr o nosso conhecimento, o nosso pensamento na lousa para utilizá-la como um apoio. Então, eu uso a lousa como um apoio para explicar esse discurso. Então, o discurso, ele se manifesta por meio da escrita. Um segundo momento é a imagem. Quando se trabalha com geometria espacial, é fundamental ter imagens. Eu vou explicar, tipo, o conceito de volume, por exemplo. Eu preciso ter um sólido ali. Eu preciso. Porque não tem como ficar só nas palavras. Eu preciso enxergar o sólido. Eu preciso ver o sólido ali na minha frente. E, por último, eu tenho o corpo. O corpo também expressa discurso.
Quer ver uma coisa? Aluno que abaixa a cabeça na sua explicação, você pode ter plena certeza que ele não está entendendo. Ele não está entendendo. O corpo fala a aula. É impressionante como nós, professores, após um tempo, você bate o olho no peão, você sabe exatamente aquilo que ele está sentindo, você sabe exatamente aquilo que ele quer. E muitos alunos, assim, você vê a cara de que, poxa, nossa, que tédio, que chato, que coisa, sabe? É nítido isso, é nítido. Porque o corpo expressa também uma forma de discurso. Mas a matemática, ela está mais restrita nessas duas primeiras coisas aqui, na escrita e na imagem. Então, nós que ensinamos a matemática, nós temos uma forma de discurso. E essa forma está, sim, na escrita e na imagem. Por outro lado, um discurso, ele transmite muitas coisas. Um discurso, ele tem crenças, ele tem os valores e ele tem os padrões. Aspecto cultural. Então, se eu... É impressionante como nós pegamos os nossos vícios dos nossos professores, né? O modo de fazer a conta, o modo de organizar a conta. É impressionante. E eu era muito bagunçado e sou ainda, assim, até hoje. As contas dos meus alunos vinham todas bagunçadas. Porque eles olhavam aquele modo de resolver como se fosse exatamente aquele. Então, eu tive, assim, tipo, ao longo da carreira, que treinar muito nesse aspecto de organização. Porque o meu caderno, sim, era uma zona. Ele é ainda até hoje, você pega aqui as minhas... Porque eu me entendo nisso, mas só que meu aluno não. Então, o discurso, ele transmite um valor e ele transmite um padrão. Isso é fundamental. Depois, um discurso estabelece uma relação de poder. Isso o nosso amado Foucault que trouxe, tá? Porque esse poder não é de forte e fraco, mas é um aspecto mais ideológico e político. Então, se eu entro em uma sala e falo, olha, eu odeio estatística, eu, Carlos, não gosto muito de estatística. Assim, se fosse escolher estatística, eu nunca escolheria. Mas eu preciso ensinar estatística. Então, se eu chego na sala já com uma forma um pouco mais fechada e expresso isso, olha, eu detesto estatística, mas sou obrigado a ensinar estatística, você pode ter plena certeza que a sua aula vai ter um outro rendimento. Assim, uma coisa muito inferior àquela que você, assim, pode ter não expressando isso. Porque o discurso, ele estabelece um poder, e esse poder que, assim, tipo, expresso por Foucault, não é apenas um poder de forte, fraco, de, né, tipo, de um cara que está ali sendo sujeito a alguma coisa. Não, é um poder a nível ideológico, tá? Isso é muito importante na sala de aula, muito importante. Depois, nós temos, por meio desse discurso, a tipo passagem de saber, né? Ou seja, eu pego um saber acumulado, né? Tipo, por meio de toda uma cultura, né? Toda uma sociedade, pego esse saber e levo para o meu aluno. Eu faço esse caminho do saber. Eu uso o conteúdo, e esse conteúdo que parte de mim e chega para o aluno é um outro conteúdo. Isso é muito bacana, porque aí entra o nosso papel de professor. Então, o discurso, ele faz isso, ele faz esse caminho do conhecimento. E nós temos esses padrões estéticos e morais, tá? Ou seja, eu posso ter uma organização de conta. Quer ver uma coisa que eu ficava muito louco da vida? Era não usar o igual. Os alunos, eles abriam as contas e não usavam igual. Ah, isso igual aquilo, isso... Não, eles iam fazendo, X é igual a isso. Tá, e o resto, não tem igual? Ou seja, existe isso é igual a isso, se isso é igual a isso. Não tinha. Era isso. Nós temos que dar para eles essa estética, que é uma estética matemática necessária, que faz parte também, né? Por último, nós temos o aspecto epistemológico, que por meio desse discurso nós vamos tanto construir um conhecimento quanto acabar com ele, tá? A menos que você prove o porquê. Tá certo?
Aonde que isso entra na matemática? Eu viro para vocês e pergunto, essa equação aqui, que é uma equação afim, ela é um discurso? Bom, usando todas essas premissas anteriores que nós estamos falando até agora, sim, ela é um discurso, tá? Então, o modo como essa equação está organizada aqui é um modo adequado de explicar para os alunos? É um modo prático, né? Que é algo que você, né, assim, que todos nós vimos, ouvimos e falamos alguma vez na vida. Tudo que é letra de um lado, tudo que é número do outro lado. Se ele está positivo, passa negativo. Olha só que curioso. Nós estamos usando várias propriedades aí, tipo do corpo dos reais, e nós não explicamos que, basicamente, eu somo o oposto desse número nos dois lados. Nós estamos já, tipo, desse modo aqui, muito direto, porque nós partimos de um pressuposto que o nosso aluno sabe que ele está somando aqui, em ambos os lados, o menos 4. Que ele pôs o menos 4 tanto no esquerdo e o menos 4 tanto nesse outro lado direito, e que por essa propriedade nós vamos chegar no 6. Mas não, tudo que tem letra de um lado, tudo que tem número do outro. Por quê? Porque isso é prático. Ou seja, nós estudamos todos aqueles tanto de propriedade lá nos corpos dos reais, que são infinitas propriedades que a gente estuda, e aí chega e explica que eu pego tudo que é letra de um lado, e assim o número do outro. Isso está errado? Não existe um certo ou um errado. É algo que eu faço sempre, que, né, tipo, fazia, hoje não mais. As primeiras equações usa o oposto. Fala, olha, isso é uma balança. Então, igual é a mesma coisa que um equilíbrio, um espelho. Tudo que tem aqui precisa também ter aqui. Quando você vai dando essa construção para ele, com certeza, em um momento você fala, olha, tipo agora aqui, né, você passa aí esse 4 para lá, ele fica negativo porque é a soma do oposto, né? Então, esse elemento, ele é muito importante, ele é muito estudado, pessoal. Isso daqui é muito estudado por toda a sociedade acadêmica, porque às vezes, a não construção dessa propriedade pode impedir também que ele estabeleça essas relações de igualdade, que é algo que no fundamental é muito previsto em álgebra, né? Então, isso para nós ele é fundamental, isso é um discurso matemático. Ou seja, nós construímos o nosso discurso matemático. E, aproveitando o gancho desse discurso, eu já emendo na modelização. Ou seja, a modelagem matemática nada mais é que essa construção desse discurso matemático. Ou seja, eu vou interpretar esses padrões identificados e eu vou estabelecer uma relação entre esses padrões por meio de um outro discurso. E esse discurso ele pode ser uma equação, ele pode ser uma função, ele pode ser uma fórmula. É algo também que na física tem muito, né? Ah, física é só fórmula. Aquele que fala isso é porque assim, tipo, não conhece física. A fórmula é um apoio, é um dos recursos que a física usa para modelar o universo. Aliás, o grande Galileu, ele sempre falou isso, que a física usa da matemática como uma forma de conversar com a natureza. Porque a natureza fala em termos matemáticos, e quando ele usa essa expressão, é a mesma coisa que falar, a natureza expressa esses padrões. Cabe a nós modelá-los. E é isso que a gente faz. Uma fórmula, F igual a M vezes A. Essa fórmula, ela só é aplicada em um caso específico. E a gente ensina ela no ensino médio inteiro. Mas ela é uma fórmula, ela é um modelo, certo? Isso significa que existe um padrão, esse padrão eu vou estender, né? Por isso que modelagem na matemática, ela está intrinsecamente ligada ao discurso, porque eu modelo usando a minha interpretação. E como que a gente faz isso, então?
Olha só um exemplo. Esse gráfico, ele foi extraído antes de ontem sobre os dados do coronavírus aqui em São Paulo, tá? Pessoal, olhando esse gráfico aqui, nós que somos da área de exatas, esse gráfico, ele é uma curva, certo? Esse gráfico, ele se aproxima mais de uma exponencial. Mas, na verdade, ele é uma função logarítmica, né? Agora, nós enxergamos isso porque nós conhecemos a função log. Nós sabemos que isso é um logaritmo, que na verdade sei lá, tipo, equivalente a uma exponencial. Mas como que o nosso aluno, vendo um gráfico desse, por exemplo, sei lá, tipo num jornal, numa revista, na internet, ele faz essa associação desse gráfico com uma função. Ou seja, que a cada ponto aqui no eixo horizontal, que é uma data de um mês, tem um número específico de casos. Então, isso daqui é um dos exemplos de que a matemática, por meio desse discurso, ela constrói os padrões. Por quê? Aquele que sabe sobre essa função pode já espalhar uma notícia de que, nossa, os casos estão agora exponenciais. Não, calma. Como que essa função cresce? Qual é a taxa de crescimento dela? Né? Existe um ponto de inversão de curva? Um ponto de inflexão? Então, esses elementos, eles entram na modelagem. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Ou seja, como que a gente pode pegar esse conjunto de dados, dados por esses conteúdos dentro das unidades temáticas, e aplicar em uma modelagem. Esse gráfico é de antes de ontem, cara. É de antes de ontem. Essa curva não está descendo. Olha só para isso. Desde março até aqui, ó, até antes de ontem. Nós temos aqui uma curva que só cresce. Mas nesses períodos de crescimento, eu tive um período que teve um decréscimo. Então, essa questão em matemática é importante também. Tá? Bom, pedagogicamente falando, esses modelos matemáticos envolvem o seguinte: eu tenho os dados, tá? Eu tenho os parâmetros iniciais, e, por último, eu tenho um ajuste a essa teoria, que geralmente é dada pelas funções, tá? Então, olha só que bacana aqui. Nesse primeiro quesito, nos dados, é algo que nós trabalhamos na base desde o primeiro aninho, os dados. É claro que a fase deles. Essa coleta de dados, ela sempre começa com a construção dessas tabelas de entrada simples, de uma entrada dupla. Por quê? O meu aluno, ele precisa saber que em uma amostra, em um universo, eu tenho coisas. E essas coisas, elas são representadas por números. Eu tenho os dados. Depois eu tenho algumas observações que esses dados me dão. Ou seja, nesse conjunto de coisas, eu posso encontrar alguns padrões. 4 bolinhas que são da mesma cor, outras coisas que são do mesmo tamanho. Então, nós vamos começando a fazer os microgrupos dentro de um outro grupo maior. Aí inicia o processo de análise. Só que às vezes eu tenho já algo pré-estabelecido. Então, esse algo pré-estabelecido me dá os parâmetros iniciais. Olha, dessas 4 bolinhas, eu quero 2. Eu tenho um parâmetro inicial, que seria uma condição de contorno, mas a gente não usa isso para os alunos. Então, dessas 4, eu quero 2. Então, dessas 2 bolinhas, como que eu posso extrair mais informações de modo a ter um modelo, por exemplo? Então, isso é um dos exemplos, tem outros mais. Isso na física é repleto. Por exemplo, é algo que se via muito em movimento uniforme, né? Eu pego uma régua, né? Tipo, ponho essa régua no chão, pego um carrinho e meço a distância, o tempo, eu tenho lá uma tabela, que geralmente os dados eles são organizados em tabela.
Dessa tabela eu faço um gráfico, desse gráfico eu tenho um ajuste, ou seja, eu tenho uma modelização. Isso significa, professor, que se essa reta é uma reta, então ela é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque eu vi lá na teoria matemática que essa função ela tem esse comportamento aqui. Eu nunca mais esqueço o dia que foi um dos últimos anos que eu estava no ensino médio para dar aula. Eu nunca mais esqueço o dia do movimento uniformemente, que eu expus a parábola, que geralmente os livros didáticos trazem apenas a metade dela, né, que geralmente ela só cresce. E aí eu fiz a outra metade. E aí um aluno falou, mas Carlos, eu vi isso na aula do Jorge, que seria né? Falei, mas é claro, porque isso daqui é uma equação quadrática. Ele, Carlos, mas só que o delta entra aí? Eu falei, é claro, o modelo é o mesmo. Olha só como que essa pergunta me deu um alerta. Eu falei, opa, eu acho que meu aluno, ele vê a física longe da matemática. E ele não viu aqui uma parábola. Por quê? Porque o livro didático trouxe apenas a metade dela. Ah, Carlos, mas ele tem... Não, mas é importante que ele saiba que isso é uma parábola. Eu sei disso. Mas o cara está ainda aprendendo. É claro que lá na frente ele precisa saber que, né, que independente se é tipo metade ou não, é uma parábola. Mas olha só que mais legal ainda. O delta, eu uso o delta aqui. Ou seja, o delta é usado na física? É óbvio que o delta é usado na física. Então, essas concepções, elas entram na modelagem. Isso tudo para falar. Nós temos que expor para os nossos alunos que isso que nós usamos como fórmula, como equação, como método de dar uma dada resolução, é um modelo. E esse modelo nós criamos com base nesses padrões. E é isso que a matemática faz. Tá? Bom, eu encerro aqui, tá certo? Nós vamos abrir para vocês a semana 3 agora, hoje à tarde, e aí no próximo sábado nós vamos falar especificamente de várias situações e vamos construir juntos esses modelos, ou seja, como que a gente pode pegar essas situações e transformar numa espécie de modelagem para ensinar esses conteúdos, que geralmente é álgebra, tá? Que vamos usar um pouco de álgebra aí no sábado. E aí eu abro para vocês agora, expor o pensamento de vocês, que a minha garganta está bem sequinha,